Olá meninas, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Dr. Danilo Galante, urologista do Hospital São Luís e Hospital Albert Einstein. Muito obrigada, Danilo, pela presença, viu? E como ginecologista, a gente sabe a importância do homem no tratamento de infertilidade. E eu gostaria de saber de você, o quão importante é o homem ir ao urologista também para uma investigação. Bom, obrigado pelo convite, doutora Graciela, é um prazer, sempre que você precisar eu estou por aqui. Com certeza, a gente sabe que quando começa a investigação do casal, 1/3 das vezes o problema está no homem, 1/3 das vezes o problema está na mulher, 1/3 das vezes está no casal. Isso faz com que o homem tenha uma responsabilidade de pelo menos metade das vezes. Então é muito comum as mulheres se preocuparem, as mulheres tomarem a iniciativa de começar a investigar e renegarem essa investigação para o homem. Então muitas vezes elas descobrem que o problema não está com elas e o homem, que é o último a começar a fazer a investigação, muitas vezes a situação está lá com ele, então é ele que tem que ser melhor visto. Sim, e o Dr. Danilo explicou muito bem, você viu a divisão, 1/3 mulheres, 1/3 homens e 1/3 casal. E por que o homem ele tem tanta dificuldade em fazer um exame? Pelo constrangimento, o que seria? Tradicionalmente o homem procura menos o médico, ele tem uma dificuldade, né, de parar de trabalhar, de ir atrás da própria saúde, então isso a urologia já tem visto para todo tipo de doença, não só para infertilidade. Você vê os homens sendo quase que arrastados pelas mulheres e sempre que vem um casal, você percebe que é a mulher que está trazendo o homem, né? Então o homem, ele vem, esse panorama tem mudado, a gente percebe que os homens estão cada vez indo mais atrás, tem alguns homens que vêm sozinhos, mas as mulheres são responsáveis sim por arrastar eles para as consultas. Até aproveitando o Novembro Azul, né, da importância de ir ao urologista e o quão importante é, pelo menos para a mulher, a gente sempre fala da tentativa de engravidar durante um ano. No homem, essa tentativa também é durante um ano de gravidez da sua parceira? Sim, sim. A gente tem como marco um ano, eu sempre falo para os pacientes que em um ano o casal normal tem 90% de chance de engravidar, esses são os números que eu uso, e 30% ao mês, então eu falo, existe uma possibilidade de engravidar até no segundo ano, mas com um ano sem nenhum modo de evitar a gravidez, se o casal ainda não conseguiu engravidar, vale a pena começar a investigar os dois. Também acontece do homem fazer essa investigação e a mulher nem começou, então eu aviso que a mulher tem que fazer também a mesma investigação, mas o marco é com um ano mesmo. Uhum. E como a mulher ela nasce com essa quantidade de óvulos e vai envelhecendo com o tempo, vai diminuindo essa reserva e qualidade, no homem tem alguma idade limite dessa queda ou da qualidade ou da concentração espermática? A gente fala que não, que o homem pode ser pai o resto da vida, né, por toda a vida, na verdade, mas na prática a gente percebe que a partir dos 50 anos tem uma queda de testosterona, uma parte dos homens vai ter uma queda que inclusive dá uma alteração de qualidade de vida sexual e qualidade de vida reprodutiva. Então pode sim ter uma piora da qualidade do espermatozoide desse homem a partir dos 50 anos, lógico que não é todo mundo, não é com todo mundo que acontece isso, mas os homens também têm que se preocupar, eles não podem deixar para ser pai depois dos 50 anos, que pode piorar a qualidade deles, sim. Que bom. E com relação, por exemplo, aos hábitos de vida deste homem, obesidade, tabagismo, isso influencia? Porque na mulher também há influência, tanto da obesidade, fazendo com que ela não ovule com frequência, tabagismo dificultando na motilidade ciliar, e no homem como é? É igualzinho, é igualzinho. Na consulta, eu divido a consulta basicamente em situações de qualidade de vida, situações da própria vida do paciente, antecedentes pessoais, ou seja, doenças desse paciente, remédios que ele toma,
cirurgias que ele fez, eventuais, e antecedentes familiares para pensar em situações de genética, situações que ele carrega. Então, essas perguntas que você fez estão lá na primeira parte, né? Então, eu sempre vejo o IMC do paciente ou pergunto, né? Muitas vezes a gente pesa o paciente para saber o IMC, os hábitos dele, então se ele fuma, tabaco, drogas ilícitas, a gente sabe que a maconha, tem alguns trabalhos que já mostram que a maconha tem problemas na movimentação, que a gente chama de motilidade dos espermatozoides, na qualidade. Outras drogas, mesmo os pacientes que já foram usuários de outras drogas ilícitas e pararam, eles podem ter problema de infertilidade. É nessa hora que a gente começa a avaliar, por exemplo, bebida, que mais? É quando eu pergunto sobre doenças, então pacientes hipertensos, diabéticos, eles têm mais infertilidade, com certeza. Pacientes com histórico de radioterapia, de quimioterapia. É nesse momento que eu entro já nos antecedentes cirúrgicos. Esses pacientes, às vezes, eles nascem com o testículo escondido, então eles vêm contando já que operaram o testículo, que a gente chama de orquidopexia, ou seja, trouxe o testículo para o escroto. Isso também é fator de infertilidade. Cachumba, então o popular a cachumba desceu, né? Então a orquite por cachumba também leva a isso. Que mais que no histórico? A orquite por cachumba, então é quando o testículo fica inchado, né? Ele dificulta, ele diminui a concentração, como que é, ou mesmo a motilidade? Na verdade, a cachumba, quando dá a orquite, ela pode levar a uma degeneração do testículo, uma atrofia testicular. E isso vai atrapalhar a produção completa do testículo, né? E daí ela altera o número de espermatozoides, ela altera a motilidade e a morfologia, né, que eu falo para os pacientes, que é o jeitão do espermatozoide, a carinha do espermatozoide. Então, essas são as principais doenças que eu pego na fase na conversa com o paciente. Os antecedentes cirúrgicos, além de cirurgias de testículo, existem outros antecedentes, por exemplo, se ele não operou a próstata, pacientes que operaram a próstata às vezes têm dificuldade até na ejaculação, ele começa a ejacular menos e muitas vezes ele não entende que isso é um dos fatores para alterar a própria produção dele de espermatozoide. Quer dizer, é uma gama, né, de coisas envolvidas, multifatorial, tanto sedentarismo, obesidade, cirurgia, patologias pregressas, em que a gente, isso é importante, acho que a mensagem a ser deixada não é só um espermograma que qualquer médico pede, mas sim uma avaliação com um urologista. Né? O homem tem que passar no urologista, apesar de nós, ginecologistas, especialistas em fertilidade, pedirmos muito um espermograma, uma análise do homem, o ideal é a consulta também com o urologista, né, Danilo? Sim. Tem muito paciente que chega já com o espermograma pronto e já dizendo, tá normal meu espermograma, então eu acho que eu não tenho nada, né? Então, tem alguns outros exames que também a gente pede e faz uma investigação melhor. No exame físico, o exame físico ele mostra algumas coisas, então ele mostra um testículo atrofiado, ele mostra que um testículo cresceu mais do que o outro, tem a varicocele. A varicocele é o principal fator masculino corrigível de infertilidade. Muitas vezes os pacientes não sabem e é nessa hora que a gente faz o diagnóstico, no exame físico, que depois pode ser confirmado com ultrassom, mas é no exame físico. Então, sem ver o paciente, sem avaliar, sem tocar nele, é difícil você falar para ele que ele tem varicocele. Com certeza, com certeza. Danilo, muito obrigada pelas explicações. Eu espero que vocês tenham todos gostado. Sigam Danilo Galante, Dr. Danilo Galante no Instagram, vocês vão gostar. Até mais!